Nesta noite nós vamos olhar para o livro de Atos, no capítulo 8. Convido você a abrir em Atos, capítulo 8. Nós vamos fazer uma leitura do verso 1 ao verso 8. Atos 8, de 1 a 8. O Senhor Jesus, ele faz a sua igreja crescer. Desta feita na região de Samaria. E quero falar sobre o crescimento da igreja mediante o poder de Cristo. Como ele faz a sua igreja crescer. A que ele usa neste intento. Vamos aqui para o nosso texto. Nós vamos ler do verso 1 ao 8, mas vamos centralizar a pregação nos versículos 4 e 5. Diz assim, meus irmãos: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Vamos ler novamente os versos 4 e 5. Verso 4 e 5. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor, e diante da Tua palavra, conscientes da nossa fraqueza, da nossa necessidade, do Teu socorro, do Teu auxílio, para não somente ouvir, mas também compreender e aplicar em nossas vidas a Tua verdade. Conceda a mim, neste momento, a Tua bênção, para que eu exponha com fidelidade o Evangelho de Cristo. E aos meus irmãos e irmãs aqui presentes, faça com que a mente de cada um esteja cativa à Tua palavra. Nos dê iluminação, Senhor. Desvende os nossos olhos para compreendermos as verdades preciosas do Teu Evangelho. Para a Tua glória, para o bem-estar espiritual de cada ovelha Tua aqui presente. Que assim seja para o louvor do Teu nome. Amém. Amém. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o livro de Atos, ele tem como tema central o crescimento da igreja de Cristo. Esse livro, ele entrou para a história com o título Atos dos Apóstolos. De fato, os apóstolos trabalharam muito em prol do crescimento da igreja, porém, o personagem central, atuante, que estava de fato trabalhando para edificar a igreja, para expandir o evangelho no mundo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Cristo exaltado, o Cristo glorificado, que tem todo o poder no céu e na terra, é aquele que das alturas trabalha poderosamente para fazer a igreja dele crescer na terra.
Se nós quiséssemos dar um título mais preciso ao livro de Atos, seria os Atos do Cristo exaltado, por meio do Espírito Santo, através da instrumentalidade dos seus apóstolos. É interessante, meus irmãos, que Cristo, o evangelista Lucas, ele começa a sua narrativa histórica do crescimento da igreja no primeiro século, mostrando que Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele reúne os seus discípulos por uma última vez e dá a eles o plano missionário. Jesus, ele não é somente aquele que chama, envia pregadores, mas é aquele também que estabelece a agenda missionária da sua igreja. Porque no verso 8 do capítulo 1, você pode observar, esse versículo é como se fosse todo o resumo do livro de Atos. É a agenda de Cristo para a evangelização dos povos, quando ele diz assim, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O livro de Atos, irmãos, ele apresenta para nós o cumprimento da promessa de Cristo de enviar um outro Consolador, o Espírito Santo, que estaria para sempre com seus discípulos, capacitando-os a pregar a palavra. Mas também esse livro, ele narra o desenvolvimento da agenda missionária de Cristo. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É interessante que a primeira parte do livro de Atos, que vai até o capítulo 7, ela foi um sucesso, a obra de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Porque quando você lê no capítulo 6, verso 7, está escrito assim, Atos 6, versículo 7, diz que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, no primeiro campo missionário, na própria cidade de Jerusalém, o Senhor fez prosperar a sua palavra. E agora nós vemos para o segundo ato, para o segundo momento, que começa no capítulo 8 em diante. O evangelho chegando na região de Samaria. Lucas, ele mostra como o evangelho chegou aos samaritanos com a pregação de um evangelista chamado Filipe. Do capítulo 9 em diante, nós vamos ver o trabalho, né, do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, levando o evangelho aos gentios, que envolve aquilo que Cristo chama confins da terra. Então, Cristo, ele trabalhou nestes homens e através deles para fazer a igreja crescer no mundo. E hoje nós vamos olhar para a obra de Cristo na cidade de Samaria, na região de Samaria. Vamos perceber aqui, irmãos, como Cristo atua para fazer a igreja crescer. Como ele, apesar de não precisar de nós, homens e mulheres fracos, pecadores limitados, ele, em sua soberania, em sua graça, ele tem o prazer, ele tem o desejo de nos usar na obra de ministrar a sua palavra ao mundo. Vamos perceber que o Cristo exaltado, através da pregação missionária de Filipe, o evangelista, através do testemunho de cada crente que, apesar da perseguição, ia anunciando a palavra por onde passavam, ele fez a sua igreja crescer naquela localidade. E a gente pode resumir a mensagem no seguinte tema: o Cristo exaltado promove o crescimento da sua igreja de acordo com a sua agenda missionária. E ele faz isso de duas maneiras. Primeiro, por meio dos membros ordinários da igreja. Segundo, por meio de ministros ordenados da igreja. Cristo, ele promove o crescimento da sua igreja de acordo com a sua agenda missionária,
utilizando-se, em primeiro lugar, dos membros da sua igreja. Ele envolve o seu povo, as suas ovelhas, nesse trabalho de fazer discípulos. Mas antes de observar propriamente o nosso texto, que vai do verso 4 ao verso 5 do capítulo 8, vamos olhar o contexto do que está acontecendo aqui, meus irmãos, e observar como se deu essa evangelização em Samaria. A primeira coisa que vai chamar a nossa atenção aqui é que o martírio de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã no primeiro século, ele provoca uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. É isso que lemos no versículo 1. Naquele dia em que Estevão foi morto pela mão de judeus incrédulos, naquele dia, grande perseguição se levantou contra a igreja de Jerusalém. E exceto os apóstolos, os cristãos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. A perseguição, ela já existia contra a igreja, a princípio por meio dos judeus que não viram em Jesus de Nazaré o Cristo. Portanto, rejeitaram o Senhor e a sua palavra, a sua igreja. Então havia perseguição contra a igreja, mas ela vai se intensificando, irmãos. Alguns apóstolos já tinham sido presos por causa do evangelho, mas agora todos os cristãos estão sujeitos à perseguição. E não é somente isso, a forma de perseguir a igreja, ela também vai crescendo, vai se intensificando. Não é somente prisão, mas também morte por causa da fé. Estevão, ele foi morto nas mãos de homens incrédulos e violentos. Uma violência tremenda. Tanto é que diz que Saulo, ele consentia na sua morte e ele assolava a igreja, irmãos. Versículo 3. A ideia aqui era que Paulo, de fato, era bastante violento na sua, outrora, antes da sua conversão, sendo Saulo, ele era bastante violento para aprisionar, torturar homens e mulheres por causa do evangelho. Ele vai reconhecer isso lá na frente, quando ele vai dar testemunho diante de autoridades acerca do que Cristo fez na vida dele. Então, o martírio de Estevão provoca grande perseguição. E a segunda coisa que Lucas mostra é que essa perseguição, ela provocou uma grande dispersão. Os crentes tiveram que fugir para não morrerem por causa do evangelho. Muitos tiveram que fugir, houve uma dispersão. O versículo fala sobre isso, o versículo 1, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Os apóstolos ainda permaneceram ali pela misericórdia de Deus, claro, sendo perseguidos, mas continuaram no seu campo missionário que começou em Jerusalém, anunciando Cristo, mas muitos crentes tiveram que fugir daquela região. Humanamente falando, você olha para isso e diz que seria o fim da igreja. Porém, irmãos, a igreja da qual nós hoje fazemos parte, a igreja de Cristo, o cabeça da igreja, ela não é um projeto humano. Ela não depende da força, da sabedoria do homem. Ela é uma obra de Deus. Ela é uma obra originada por Ele e cuidada por Ele. E Cristo, irmãos, Ele prometeu edificar a igreja. Todo aquele que se levanta contra a igreja vai cair por terra, porque Cristo conduz a sua obra no mundo, apesar da oposição do mundo contra a sua igreja. Por isso o evangelho se expande. Veja, grande perseguição, que provoca grande dispersão, que gera grande evangelização. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Não somente os cristãos foram espalhados com seus corpos, com suas famílias, mas a semente do evangelho também foi propagada, foi espalhada na região da Judéia e na região da Samaria,
de Samaria, tanto na parte norte quanto na parte sul de Israel. Aqueles que foram dispersos, eles não se esconderam, eles não emudeceram, mas o nosso texto diz, no verso 4, que estes que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Pregando a palavra. É importante aqui, nesse texto, especificamente aqui nessa passagem, entender o que o texto original está dizendo, irmãos, para que a gente não venha cometer erros na interpretação. Quando diz que eles pregavam a palavra, o verbo na língua original, ele traz a ideia de falar a palavra, compartilhar o evangelho. É um verbo que é usado no sentido de você compartilhar a palavra informalmente com alguém, na sua conversa no dia a dia, nos seus contatos rotineiros, de forma informal, cotidiana. Essa é a ideia do verbo, que foi traduzido nessa versão que temos aqui como pregando, mas poderia muito bem ser falando, anunciando, compartilhando a palavra de Deus. Aqui nós já aprendemos um princípio importante sobre a evangelização da igreja. O princípio é este, que evangelização não é uma obra exclusiva dos ministros ordenados, mas é um trabalho no qual Cristo envolve toda a sua igreja. Irmãos, vejam, somente os apóstolos, eles não teriam condições, humanamente falando, apenas 12 homens, de fazer o evangelho se expandir conforme aquela agenda missionária de Cristo. Eles precisavam do apoio, da ajuda, da cooperação de outros crentes. Então Cristo ele vai usar os próprios membros da igreja, num contexto de perseguição, para promover a expansão do evangelho. É claro que nem todos que estão no corpo de Cristo são chamados para serem pastores, pregadores oficiais ordenados da palavra de Deus, mas todos que fizeram a sua pública profissão de fé, todos aqueles que se tornam membros da igreja, têm um chamado profético de compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, no seu tempo e na sua geração, você é chamado a compartilhar a palavra. Porque Deus dá pastores à sua igreja. Porque Cristo concede dons à sua igreja de homens ordenados. Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 4, e ele, o Cristo exaltado, concedeu dons à sua igreja. Quais são esses dons? Pastores e mestres. E qual é o propósito? Aperfeiçoar os santos para o serviço deles. E o que envolve esse serviço? Claro, defender a fé, conhecer e defender a fé para não se levar por ventos falsos de doutrinas, mas também, meus irmãos, compartilhar a palavra de Deus com outros. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, falando para igrejas de várias regiões que também estavam passando por essa condição difícil de perseguição, ele vai dizer que nós, como cristãos, precisamos estar preparados para responder acerca da razão da esperança que há em nós. Vai acontecer momentos, situações, oportunidades em que você pode ser provado em sua fé, no sentido de dar testemunho com as suas palavras da sua esperança em Cristo. Então não precisamos ser um teólogo, conhecer toda a teologia bíblica reformada, mas nós precisamos ter o conhecimento básico do Evangelho para ter condições de, em nossas conversas e oportunidades, compartilhar o Evangelho. Aproveitar as oportunidades que a providência de Deus coloca diante de nós para anunciar a palavra a outros. Os que estavam indo, sendo dispersos, iam comunicando a palavra.
Irmãos, veja mais adiante, no capítulo 11, quando você vai para o capítulo 11, no verso 19 e 20, a ideia é exatamente essa, veja, do que nós estamos lendo ali. Atos 11, 19 diz: Então os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E que coisa maravilhosa o verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. O evangelho, irmãos, inflamava no coração daqueles homens e mulheres que estavam sendo dispersos. E eles não conseguiam guardar isso para si mesmos. Eles queriam, eles ansiavam, eles almejavam compartilhar com outros. Então, esse tesouro precioso do evangelho, essa joia de grande valor que Deus lhe fez encontrar e entender a sua preciosidade, ela precisa ser compartilhada, anunciada, propagada a outros. Na sua própria casa, na sua vizinhança, na sua escola, na universidade, no trabalho. Você é chamado a compartilhar. É isso que Cristo quer de nós, é isso que Cristo deseja ver em nós. Há pouco tempo eu preguei sobre aquele homem, aquele que estava possesso de vários espíritos imundos, o gadareno, que foi salvo pelo Senhor. E Cristo dá uma ordem a ele interessante, para ele ir aos seus e dizer o que Cristo fez por ele, anunciar a misericórdia que Cristo fez por ele aos seus. Isso é interessante, irmãos, porque geralmente quando a gente fala de evangelização, de evangelismo no contexto da igreja local, vem à nossa mente que devemos apoiar um missionário que está na Amazônia evangelizando os índios, ou até em outro país. E isso é interessante. Às vezes até jovens sentem aquele desejo de ir a um país que precisa ouvir o evangelho. Isso é maravilhoso. Mas o nosso primeiro campo missionário está diante de nós, na nossa própria casa. O primeiro alvo missionário de um crente, de um pai crente, de uma mãe crente, são os seus filhos pequenos. Quando Jesus fala, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar as coisas que eu tenho ordenado, ele pensa primeiramente nisso, de você evangelizar a sua própria casa, antes de compartilhar o evangelho com outras pessoas fora. Isso é um princípio que Deus estabeleceu já no início. Em Deuteronômio 6, todo mundo conhece, o Senhor nos chama a inculcar na mente dos nossos filhos a palavra de Deus. O Salmo 78 fala isso também, que não devemos esconder dos nossos pequeninos o que Deus fez. Devemos ensinar a eles os grandes feitos do Senhor, para que eles também louvem a Deus e coloquem nele a sua confiança. É esse o nosso chamado, em primeiro lugar. Perceba que aqui em Samaria não foi feita nenhuma cruzada evangelística. Não foi feito aqui nenhuma organização para entregar panfletos evangelísticos nas esquinas da cidade. Nem tampouco uma pregação ao ar livre. Mas uma comunicação verbal, diária, no dia a dia, através de relacionamentos, de conversas, o evangelho ele foi passando de pessoa para pessoa. Eu não estou dizendo que é errado a gente fazer uma campanha evangelística, fazer um trabalho evangelístico numa praça, entregar um folheto bíblico às pessoas. Isso é importante, pode ser feito pela igreja. Mas o compartilhamento informal, diário, no dia a dia, é importante para atrairmos amigos, parentes, colegas de trabalho para Cristo.
Não é verdade, meus irmãos, se nós formos colocar a mão na nossa consciência, não é verdade que muitas vezes a gente tem uma desenvoltura para falar de vários assuntos com os nossos amigos e parentes. Falamos do nosso time de futebol, do trabalho, da tecnologia, da política, de filmes, de tantas coisas. Principalmente agora, quando a gente está, por exemplo, a 60 dias das eleições nacionais, e a gente vê até pessoas da igreja, crentes que são bem tímidos, calados, mas quando chega esse momento, eles não sentem nenhuma vergonha, nenhum medo de defender um candidato, de fazer campanha para um determinado partido. Mas e o zelo pela evangelização? E o prazer, a disposição, a alegria, o fervor para compartilhar a palavra com outros? Amados, nós temos em nossa mão o tesouro do Evangelho, a melhor e a mais preciosa e urgente notícia que um pecador precisa ouvir. Cristo morreu pelos nossos pecados para nos reconciliar com Deus. Cristo somente é aquele que salva o homem da sua condição de pecado e lhe dá perdão e vida eterna. Nós temos essa palavra nas nossas mãos. Nós temos ainda, pela misericórdia de Deus, no nosso país, liberdade religiosa para expressar nossa fé, com palavras, com atos, publicamente, não somente privadamente, mas publicamente. Mas o que é que falta ainda? Talvez mais ousadia e sabedoria para confessar Cristo diante dos homens com nossos atos e palavras. Meus irmãos, nós precisamos, nesse sentido, nos arrepender da nossa apatia, da nossa vergonha, que muitas vezes nos impede de fazer aquilo para o qual fomos chamados, exercer o nosso ofício profético, de anunciar Cristo ao mundo. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo nos capacite para exercer esse ofício de profetas e profetisas do Senhor, que não precisa receber uma nova revelação, mas que já tem a Bíblia diante de si para compartilhar com outros. Talvez alguns tenham medo de ser perseguido, contrariado, de o jovem ter medo de ser zombado e criticado na universidade por causa do seu testemunho de Cristo, e às vezes ele se retrai. Mas veja, irmãos, a perseguição promoveu a evangelização. Lembre-se que o nosso Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Nós estamos falando aqui dos atos do Cristo exaltado em favor da sua igreja. Ele está atento às injustiças, às perseguições que o seu povo está sofrendo, mas ele usa até isso para cumprir o seu plano redentor. Nada acontece por acaso, nada é em vão. Realmente foi triste a morte de Estevão, mas foi usada pelo Senhor para fazer os crentes se espalharem e espalharem as boas novas do Evangelho. Estava dentro do plano de Deus. Grande perseguição, que produziu grande evangelização e que resultou em grande alegria. Porque o verso 8 diz que houve grande alegria naquela cidade. Porque o Senhor está no trono, meus irmãos. A oposição do mundo, as investidas de Satanás contra a sua igreja não prevalece, mas ele promove o seu crescimento, apesar da oposição. Até aquele que atormentava os crentes, até aquele que assolava a igreja, que encerrava no cárcere homens e mulheres,
aquele tal de Saulo de Tarso, foi humilhado, quebrantado e convertido pelo poder de Cristo, para se tornar, conforme o capítulo 9, o maior missionário de todos os tempos. Por causa que Cristo é aquele que tem poder para edificar a igreja. Ele já tinha dito lá atrás aos discípulos: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todas as artimanhas de Satanás não prevalecerão. Você lembra quando ele dá a grande comissão aos discípulos em Mateus 18? Aliás, Mateus 28, 18 a 20. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que eu tenho ordenado. Mas notem o que ele diz antes e depois dessa comissão. Antes ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ele continua dizendo: estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O que é que encoraja você para testemunhar de Cristo? Para não ser tímido em expor o Evangelho, em sair anunciando a palavra. É o poder de Cristo. É a presença de Cristo. É isso que vai nos conduzir, meus irmãos, a fazer a obra do Senhor, a evangelizar, sabendo que o resultado vem dele. É ele quem dá o crescimento. Nós temos que regar, nós temos que plantar, nós temos que compartilhar, mas a obra quem faz é o Senhor. Então veja que coisa maravilhosa, ele quer usar você e a mim, poderosamente. Independente se somos homens e mulheres, jovens, idosos, mas ele quer usar você e a mim, um membro comum da sua igreja, mesmo sem ter nenhum ofício, para compartilhar a sua palavra com outros. Ele não precisa de nós, mas ele tem prazer de trabalhar em nós e através de nós, para fazer a igreja crescer. É o primeiro aspecto do texto aqui. Cristo promove o crescimento da igreja usando os membros da sua igreja. Mas a segunda coisa, o segundo aspecto aqui, é que ele promove o crescimento conforme a sua agenda missionária, utilizando ministros ordenados do Evangelho. Aqueles a que ele chama para pastorear a sua igreja e pregar oficialmente a sua palavra. Olha o versículo 5 do nosso texto. Diz assim: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Meus irmãos, esse pequeno versículo, ele nos leva a fazer 3 perguntas para entender o que está escrito aqui. Primeiro, quem é esse Filipe? Segundo, a quem ele pregou? E terceiro, o conteúdo da sua pregação. Qual o conteúdo da sua mensagem? Então, quem era esse Filipe aqui? A Bíblia, ela fala de 2 Filipes. Há um primeiro que foi chamado por Cristo e que se tornou um apóstolo. Era um dos 12. Mas há um outro Filipe que foi escolhido também, a partir de Atos capítulo 6, para ser um diácono da igreja. Ele estava no meio daqueles 7 homens que foram ordenados para a diaconia da igreja. Ali foi instituído o ofício diaconal. O princípio da diaconia já existia, mas o ofício foi instituído ali em Atos 6. Os irmãos sabem o contexto, né? Os apóstolos estavam atarefados demais. E eles não estavam conseguindo cumprir a missão deles, que era pregar e orar. Então esses homens foram ordenados, separados, qualificados pelo Senhor para os ofícios. Diz que eles eram cheios do Espírito Santo. E dentre eles destaca-se a figura de Filipe, que não era somente um diácono, mas ele também carregava um ofício de evangelista. Lá em Atos 21,
versículo 8, Lucas, que é o narrador aqui da história da igreja no primeiro século, Lucas, ele fala na primeira pessoa, né? No capítulo 21, versículo 8, ele diz assim: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, não um dos 12, um dos 7, ficamos com ele. Então, esse homem, ele carregava consigo o ofício de diácono da igreja, mas ele também foi qualificado para ser um evangelista. Esse termo evangelista, ele indicava aqueles homens que auxiliavam diretamente os apóstolos no trabalho da pregação. Timóteo era considerado também um evangelista. Paulo vai dizer, faça o trabalho de um evangelista. E naquele momento, irmãos, no primeiro século ali, a igreja estava se estabelecendo, os apóstolos, eles foram lançados como fundamento da igreja, mas havia também alguns ofícios que foram temporais para aquele momento. Isso inclui o ofício de evangelistas. Quando fala lá apóstolos e evangelistas, está falando de ofícios para aquele momento. Eram homens que tinham uma ligação direta com os apóstolos. E perceba, não era um pastor de uma igreja local, mas eram como se fossem homens que faziam um trabalho itinerante, de visitar igrejas, de plantar igrejas, de evangelizar em várias regiões diferentes, que saíam por toda parte pregando o evangelho sob a supervisão e a autoridade apostólica. Você pode chamar hoje um pastor de evangelista, de missionário, se ele foi ordenado pela igreja para uma missão de evangelizar uma determinada região, de plantar uma igreja numa determinada região. Mas o ofício em si, um ofício, não existe esse ofício. Nós temos hoje apenas pastores, que a gente também pode chamar ministros da palavra, presbíteros e diáconos. Então, naquele momento, esse homem ele carregava esses dois ofícios. Alguns comentaristas dizem que esse Filipe, ele provavelmente fazia parte daqueles 70 homens que Jesus envia de 2 em 2 para evangelizar determinadas regiões na época. Lucas 10 fala sobre isso. E eles tinham poder e autoridade para expulsar demônios e curar doentes no nome de Cristo. E Filipe, o texto diz que ele realizou essa atividade que era especificamente dada aos apóstolos. Credenciava o trabalho apostólico. Não é isso que diz que ele realizou vários sinais ali naquela região, versículos 6 e 7. Agora perceba, a ênfase de Cristo, quando ele exerceu o seu ministério terreno, não foram os milagres, não foram as curas, ele fez muito isso, mas a ênfase de Jesus foi na pregação, no ensino da palavra de Deus. Lá no início de Marcos, quando Pedro diz, olha Senhor, as pessoas estão te procurando, elas querem ver mais curas, elas querem receber mais curas e milagres. O Senhor disse, não, eu vim para pregar. Eu tenho que visitar outras regiões para anunciar o Evangelho. Porque as pessoas estavam preocupadas apenas com coisas materiais. Uma cura, um alimento, coisas dessa natureza. Ele veio para pregar. Então os apóstolos, e Filipe também, embora realizassem milagres para autenticar a mensagem deles, enfatizaram a pregação do Evangelho. Agora, o que é interessante, irmãos, aqui, é que Filipe, ele não era um homem que se auto-intitulou diácono ou evangelista. Ele não é alguém que resolveu pregar o Evangelho por conta própria. Hoje em dia você vai ver muita gente fazendo isso. Abre uma igreja, coloca lá ministério fulano de tal, se auto-intitula pastor, sem ser chamado, sem ser ordenado por meio da igreja, porque Cristo chama através da igreja. E a gente vai ver muito disso por aí. Filipe não era um desses.
ele está debaixo da supervisão apostólica, ele recebeu do próprio Cristo a tarefa de pregar o Evangelho. E ele é um pregador oficial do Evangelho. Veja, quando diz no verso 5 que ele anunciava Cristo aos samaritanos, e aqui, meus irmãos, é interessante o termo grego que é traduzido aqui por anunciava-lhes, é a palavra querisso, o verbo querisso, que também é querigma, de onde vem a palavra pregação. E esse termo, ele era usado para embaixadores oficiais, para homens que eram diretamente enviados pelo rei com a missão de falar somente o que o rei mandou. O termo, esse verbo aqui, ele é usado somente para pregadores ordenados. Você pode procurar e investigar no texto original, você não vai encontrar nenhuma palavra, nenhum verbo dessa natureza usado como foi usado no versículo 4, para qualquer crente. Mas ele é usado para pregadores ordenados do Evangelho. Então, Cristo está usando um homem que foi ordenado oficialmente para levar o Evangelho aos samaritanos conforme a sua agenda missionária. Em outras palavras, Filipe era um arauto de Deus, um ministro da palavra, dado por Cristo, com a autoridade de Cristo, para anunciar Cristo aos samaritanos. Como pregarão se não forem enviados, chamados, ordenados pelo Senhor? É uma bênção, irmãos, quando uma igreja local ela tem um ministro fiel, ordenado, que se afadiga na palavra e no ensino para pregar com fidelidade todo o desígnio de Deus. Devemos agradecer, porque é o dom de Cristo à igreja. Um ministro fiel que prega verdadeiramente o Evangelho. E vocês devem ser gratos a Deus pelos pastores que por aqui passaram, pelo pastor que aqui se encontra nesta igreja, os oficiais dessa igreja, que tem pastoreado, edificado os irmãos. É uma bênção para o evangelismo da igreja local, quando se tem um pastor cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, para anunciar a tempo e fora de tempo a mensagem da reconciliação, para dizer ao mundo: reconciliai-vos com Deus. E aqui tem uma aplicação importante para a igreja nesse aspecto, para os membros da igreja. Você ora por muitas coisas no dia a dia, mas seja desafiado a orar fervorosamente para que Deus levante e capacite homens que sejam treinados, qualificados para o ministério da palavra. É uma ordenança de Cristo. Você sabia disso? Mateus 9, 37 a 38. O que é que Cristo diz? Qual é a motivação para a oração que ele dá à sua igreja? Olha só o que ele diz aqui em Mateus 9, 37 e 38. Cristo diz assim. Primeiro ele deu o exemplo. Primeiro ele percorria toda a região, povoado, pregando e ensinando o evangelho do reino. Versículo 35. E ele se compadeceu das pessoas porque não tinham pastor. Havia sim homens, mas eram aqueles fariseus hipócritas, legalistas, que traziam um fardo pesado para o povo carregar. Mas ministros fiéis, que pregam verdadeiramente, faltavam. E aí o que é que Cristo nos ensina? Ele se dirige aos discípulos, no verso 37. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos orar por isso. Incentivar os nossos jovens que demonstram determinados dons na igreja, de serviço, de ensino,
para que almejem o ministério da palavra. Precisamos de homens qualificados para o evangelho. Mas também ore especificamente pelo seu ministro local, para que ele continue sendo usado poderosamente na propagação do evangelho. Existiu maior pregador do que o apóstolo Paulo na história da igreja, humanamente falando? Quantas viagens, quantas obras missionárias, quantas igrejas plantadas, quantos presbíteros ordenados Paulo realizou no contexto de perseguição e sofrimento. Mas o que é maravilhoso no apóstolo Paulo, irmãos, é que ele pede oração pela igreja, para pregar a palavra. Colossenses 4 diz assim, verso 2, é um pedido de Paulo à igreja de Colossos. Olha o que ele diz, Colossenses 4, 2-4. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, por ele e seus colegas ministros do Evangelho, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Orar pelos homens que têm esse chamado. Apoiar financeiramente com os nossos dízimos e ofertas, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja recursos para manter o ministério da palavra e a pregação do Evangelho. Paulo vai dar esse princípio lá em Gálatas, capítulo 6. Aqui também há um chamado para os ministros da palavra, para aqueles que têm o ofício na igreja, de serem fiéis na sua vocação. Quando Paulo diz a Timóteo que tinha um problema de timidez, um certo receio, Paulo diz, Timóteo, prega a palavra, em tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta a igreja com toda a longanimidade, com toda a doutrina, faça o trabalho de um evangelista. Irmãos, o que nos sustenta no ministério, nós que somos ministros do Evangelho, é a certeza de que aquele que chama, ordena, capacita, fortalece, ajuda. É saber que ele trabalha em nós antes de trabalhar por meio de nós para fazer a igreja crescer. Às vezes, quando, como pastor, a gente se encontra meio desanimado no ministério, por determinadas coisas que acontecem, a gente lembra que a gente não está numa obra que é nossa, que não depende de nós, mas uma obra que é sustentada, preservada pelo Senhor. E eu sempre lembro daquilo que o próprio Cristo glorificado disse lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 20, capítulo 2, verso 1, quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele se apresenta aquela igreja dizendo que é aquele que conserva em suas mãos as 7 estrelas, os ministros da palavra, os anjos das igrejas, aqueles que são ordenados. Cristo os sustenta, os conserva na sua mão direita, capacitando e fortalecendo para o ministério do Evangelho. Então, esse é a forma de Deus trabalhar, também por meio de homens ordenados. Ele faz a igreja crescer. A segunda pergunta que nós fazemos aqui, para entender o verso 5, é a quem Filipe pregou, irmãos? A quem ele levou a mensagem? O texto diz que foi aos samaritanos, né, a cidade de Samaria. E você já deve, talvez, ter ouvido falar que os samaritanos não se davam muito bem com os judeus. Era uma relação complicada, difícil. Havia uma rivalidade histórica entre esses dois povos, desde a invasão da Síria lá atrás, no ano 722 a.C., no reino do norte, na parte norte de Israel, das 10 tribos, e que os assírios eles trouxeram
povos estrangeiros e houve uma mistura com os judeus, os israelitas. E surgiu uma religião meio que sincretista, ainda utilizando elementos do judaísmo, mas com coisas bem diferentes do que os judeus de fato defendiam, né? O local de adoração era diferente. Eles entendiam que era no Monte Gerizim que deveria adorar. Os judeus diziam que era em Sião. Eles só aceitavam como verdade de Deus o Pentateuco. Os judeus, todo o Antigo Testamento. Então havia diferenças religiosas, raciais, que fazia com que esses dois povos não se entendessem. Tem até um episódio narrado no livro de Lucas, no capítulo 9, que Jesus ele tinha no coração o desejo de ir para Jerusalém, mas ele tinha que passar por Samaria. Aí ele manda alguns embaixadores na frente para abrir o caminho, né, preparar a chegada. Só que esses homens não foram bem aceitos àquela cidade, porque percebia-se que eram judeus que estavam indo para Jerusalém. Eles não aceitavam. Interessante é que João ele pede ao Senhor para que mande fogo para queimar os samaritanos. O apóstolo João, que era um homem cheio de amor, mas ele disse: Senhor, manda fogo. O Senhor disse: não, eu não vim destruir os homens, eu vim salvá-los. Todos eles, também os samaritanos. Então, irmãos, Cristo, o Evangelho de Cristo, ele não somente se expande, ele quebra barreiras, inimizades. Veja, Jesus não se esquivou de passar em Samaria. Até bem antes ele tinha feito isso. Quando ele tem aquela conversa com aquela mulher samaritana que provoca estranhamento nos seus discípulos, não porque ele estava falando com uma mulher em si, mas com uma samaritana. E naquele momento, irmãos, Jesus instruiu aquela mulher, salvou a vida dela, e ela se tornou até uma missionária naquela região ali, uma porta-voz. Ela falou para outros do Evangelho, e muitos naquele momento creram. E agora o Evangelho chega de novo naquela cidade. E o que é irônico, o que é impressionante, é que aquele mesmo João, que disse: Senhor, manda fogo para destruir esses samaritanos malvados, esse mesmo João, agora, no capítulo 8, ele vai a Samaria, cheio de alegria, para confirmar a chegada do Evangelho naquela região. É o versículo 14 e 15 aqui, veja, do capítulo 8. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo. E isso foi maravilhoso, né? Esse trabalho de confirmar a mensagem naquela cidade. O que eu quero chamar a atenção é que o Evangelho, ele quebra as barreiras, irmãos, da inimizade, do ódio, da indiferença entre raças e povos. O Senhor, ele não morreu na cruz somente para perdoar os nossos pecados, nos levar para a eternidade, para a sua glória. Ele morreu para nos fazer um nele. Independente da nossa raça ou condição social. Não estou falando aqui de um ecumenismo barato, né? Vamos todos ficar debaixo do mesmo teto, cada um com a sua filosofia, com a sua verdade. Não. É unidade na verdadeira fé. Nós somos chamados não só a compartilhar o Evangelho, mas a professar, aliás, promover a união com todos os que professam o nome de Cristo, independente da nossa raça, cor ou posição. Podemos até ter o nome da denominação diferente, mas se amamos o mesmo Cristo, servimos ao mesmo Senhor, compartilhamos da mesma verdade, nós devemos caminhar juntos, trabalhar em prol do crescimento do reino de Deus. O Evangelho nos une em Cristo. Então não pode haver lugar dentro da igreja para inimizade, para indiferença, para amargura entre os próprios membros, porque isso vai
colocar obstáculos na propagação do evangelho. Como aconteceu em Filipos, que era uma igreja que ajudava muito Paulo, mas que por haver desavença entre alguns irmãos e irmãs da igreja, isso dificultou o testemunho. Paulo teve que tratar desses problemas antes de mandar aquela igreja evangelizar. O evangelho de Cristo, ele é o evangelho da reconciliação do pecador com Deus e do pecador com o pecador, com o seu próximo. Irmãos, nós não somos apenas crentes perdoados. Nós também devemos ser crentes perdoadores. E levar essa palavra através do nosso testemunho de unidade, vivendo em paz. É uma forma de evangelismo até. Porque não foi isso que Jesus disse? Como é que o mundo vai saber que vocês são meus discípulos? Vivendo em amor uns para com os outros. Então isso é a quem Filipe pregou, aqueles samaritanos. Mas o ponto agora que eu quero terminar e concluir é o que ele pregou, qual o conteúdo da mensagem. Irmãos, naquela época havia alguns homens que eram chamados de charlatões. Eles pegavam vários pedaços de filosofias e juntavam ideias, ideologias diferentes e saíam compartilhando itinerantemente suas mensagens, filósofos, para ganhar algum dinheiro, algum recurso com isso. Isso não caracterizou os apóstolos e muito menos Filipe. Filipe não chegou ali com um discurso recheado de sabedoria humana para chamar a atenção e, através disso, ganhar algum benefício. Filipe não iludiu as pessoas de Samaria com o falso evangelho da teologia da prosperidade tão em voga em nossos dias. Não. Filipe chegou ali com uma única mensagem: Cristo. Ele pregou Cristo. Veja, irmãos, no verso 12, Atos 8, no nosso texto, no verso 5, anunciava-lhes a Cristo. Ele fazia isso oficialmente, como ministro ordenado. Mas você desce um pouquinho para o verso 12, diz que ele os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. E no verso 35, quando ele evangeliza informalmente o eunuco, ele fala também de Cristo. Versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Partindo das profecias do Antigo Testamento, ele pregou as boas novas da salvação. Ele chamou os samaritanos a crer no Cristo ressuscitado, que agora reinava sobre todas as coisas. Pregar Cristo, irmãos, não tem o que inventar. Essa foi a principal obra dos apóstolos e evangelistas do Novo Testamento. Paulo disse aos Coríntios o quê? Não deixei de anunciar-vos o Cristo crucificado. Pregar Cristo é a tarefa de um pastor fiel. É a maior necessidade para a edificação de uma igreja e para a redenção de um pecador. Proclamar a partir de toda a Escritura do Antigo e Novo Testamento que testificam de Jesus, a pessoa bendita que ele é, a obra perfeita que ele fez. Anunciar os seus ofícios de profeta, sacerdote e rei. Anunciar as suas obras redentoras, do seu nascimento à sua exaltação à direita do Pai, como está resumido no credo apostólico. Ensinar os mandamentos que ele tem ordenado, as suas preciosas promessas de redenção. Não há outros métodos, não há outras mensagens. Cristo, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A
Afinal de contas, Paulo diz, né, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Independente da nossa função no corpo, o nosso chamado é comunicar o Evangelho, anunciar Cristo ao mundo e Cristo somente. Com a graça de Deus, eu espero falar mais sobre isso quando a gente tiver a nossa conferência lá em novembro. Eu recebi essa responsabilidade de falar sobre o conteúdo da pregação. Cristo somente. Eu oro a Deus, irmãos, que essa igreja continue levantando essa bandeira da reforma, somente Cristo. Qualquer assunto que seja, tem que apontar para Ele. O apóstolo Paulo fez isso na carta aos Efésios. Paulo vai falar sobre casamento, Paulo vai falar sobre a criação de filhos, Paulo vai falar sobre como lidar no seu ambiente de trabalho, sendo você servo ou senhor, e ele sempre relaciona com a obra e o exemplo do nosso Redentor. Qualquer que seja o assunto que vai ser tratado na igreja, ele sempre vai apontar para Cristo como nosso Redentor, como aquele que é suficiente para abençoar as nossas vidas e para ser o foco da nossa pregação e do nosso evangelismo neste mundo. O Cristo exaltado promove o crescimento da sua igreja, também aqui em Fortaleza. Ele quer fazer isso através de você como um membro fiel da igreja e através de você também que é chamado para o ofício. Ele quer nos usar nessa tarefa de chamar as suas ovelhas para a salvação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.